Oi, pessoal, estamos de volta aqui para o nosso próximo bloco e agora a gente vai conversar sobre histologia das angiospermas. Então, histologia, a gente já sabe que vai falar de tecido. Então, os principais tecidos que compõem aí esse tipo de planta. Então, olha lá, a gente já pode definir aí esses tecidos em dois tipos principais, os meristemáticos e os permanentes. Então, tecidos meristemáticos são aqueles que são embrionários, então células que se dividem bastante e que vão fazer a planta crescer. A partir do momento em que eu tenho bastante célula, né, que ela já está crescendo bem, esses tecidos começam a se diferenciar em tecidos adultos, e aí os tecidos adultos vão ter diferentes especializações, diferentes funções, tá? Então, tecido meristemático, ele é caracterizado por alta divisão ali das células e não tem função ainda definida, ele é indiferenciado, diferente dos permanentes que já têm, então, as suas funções estabelecidas, tá bom? Então, olha lá. Vamos falar primeiro dos tecidos meristemáticos ou simplesmente meristemas. Nós podemos ter meristemas primários e meristemas secundários. Então, olha lá, primeiro os primários, né? Eles ficam ali, então, nas gemas apical e axilares ou laterais. Então, esses tecidos ficam aqui, nessas regiões de crescimento da planta, onde ela vai, então, precisar de muita atividade mitótica, realizar muitas divisões celulares para crescer. E aí eles são responsáveis pelo crescimento em comprimento, tá? Crescimento em comprimento da planta. E nós temos três tecidos primários, aí, meristemas primários. São eles a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Então, quando a planta está crescendo, ela tem esses três meristemas aqui. E aí, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão se multiplicando, eles vão se diferenciando nos tecidos primários. Então, a protoderme origina a epiderme, o meristema fundamental dá origem aos tecidos fundamentais e o procâmbio origina os tecidos vasculares, tá? Então, isso aqui também precisa saber. E aí, quem são esses meristemas fundamentais aqui que dão origem aos tecidos fundamentais, né? Quem são os meristemas? Não, quem são os tecidos? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Nós já vamos ver a função aí de cada um deles na planta. E os tecidos vasculares, xilema e floema primários, porque nós teremos xilema e floema secundários depois, tá? Então, meristemas, tecidos com alta atividade mitótica, indiferenciados, responsáveis pelo crescimento da planta em comprimento e diferenciam-se então em tecidos primários. Protoderme dá origem a epiderme. Meristemas fundamentais dá origem a tecidos fundamentais. O que são tecidos fundamentais? São tecidos de sustentação, de preenchimento da planta, aquilo que dá forma, aquilo que é fundamental para a planta ficar estruturada, tá? E tecidos aí vasculares originados do procâmbio, que vão fazer então o transporte de seiva elaborada e seiva bruta pela planta, tá? Da raiz para as folhas, das folhas para a raiz. Então, olha aqui um desenho para a gente entender, por exemplo. Eu tenho aqui um zoom que eu dei num caule, então aqui está a minha gema apical, tá? Aqui é um primórdio foliar, e aí nós temos a organização desses meristemas da seguinte maneira. Ó, a protoderme para fora, que ela vai originar a epiderme deste meu tecido aqui, dessa minha planta. Logo abaixo da protoderme eu tenho o que eu chamo de meristema fundamental, vai originar os tecidos fundamentais. E aqui em amarelinho eu tenho a parte do procâmbio, que vai dar origem aqui aos meus tecidos vasculares. Então, na região em que a planta cresce, por exemplo, aqui nessa gema apical, eu só tenho ali
os meristemas, que eles estão se multiplicando, essas células se multiplicando e fazendo o crescimento da planta. E aí, conforme ela vai crescendo, eles vão se diferenciando. Então, aqui para baixo eu já tenho a diferenciação, porque o crescimento se dá sempre aqui na extremidade para cima. E aqui para baixo esses tecidos já se diferenciaram. Então, aqui eu tenho a protoderme, já originou a epiderme da minha planta. Aqui esse meristema fundamental já está diferenciado nos diferentes aí tecidos fundamentais que a gente tem, e o procâmbio se diferenciou em câmbio vascular com xilema e floema primários, ok? E aqui eu tenho algumas seções transversais desse meu caule para a gente ver como que eles estão organizados. Então, se eu cortar bem aqui na extremidade do meu caule, o que eu vou enxergar é isso, ó, a protoderme por fora, o procâmbio aqui, onde vão sair ali os tecidos vasculares, e no meio disso tudo, o meristema fundamental. Agora, se eu fizer um corte na planta aqui, onde ela já está diferenciada, eu vou enxergar dessa maneira. A protoderme já virou epiderme. Aqui, ó, eu já tenho meus tecidos vasculares formados, então já tenho floema para fora, xilema para dentro. E aqui no meio eu tenho os tecidos fundamentais, que a gente já vai ver quais são. Beleza? Meristemas primários, vamos falar então da protoderme. A protoderme é o meristema que dá origem à minha epiderme, e a minha epiderme pode contar aí com algumas especializações. Então, primeiro ela tem uma cutícula revestindo aí para ajudar a impedir a perda d'água. Ela pode ter estômatos, que vão ser as estruturas responsáveis aí pelas trocas gasosas e pela transpiração. Tricomas, são aqueles pelinhos, a gente fala, né? Responsáveis aí por evitar a perda excessiva de água. Então, aquela penugenzinha que tem em várias plantas são tricomas. Pelos relacionados com a absorção, então, de água, sais minerais. E acúlios. Acúlios são umas estruturas que quase sempre a gente confunde com espinhos. Lembra que espinhos são ali folhas modificadas para evitar a perda d'água. Os acúlios, por exemplo, eles são aqueles que são facilmente destacáveis. Se você pega uma rosa e consegue destacar aquilo que a gente chama de espinho, ele não é espinho verdadeiro, ele é um acúlio, ok? E aí esses acúlios, eles são aí tem função de defesa das plantas. Então, eles são bem destacáveis, diferença de acúlio e de espinho. Isso na minha epiderme, tá? Então, meu tecido aqui originado da protoderme. Agora, em relação aos tecidos fundamentais que se originam do meristema fundamental, quem são eles? Parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, são 3 tecidos fundamentais que se originam desse meristema. Parênquima, colênquima e esclerênquima. Nós vamos falar primeiro das especializações de parênquima que existem, tá? Que tem bastante. Então, parênquima, cortical ou medular. São tecidos com função de preenchimento. De maneira geral, pessoal, associem parênquima com preenchimento. Preenchimento do quê? Da planta, ali, de todo o caule. Olha aqui nessa figura. Tá vendo aqui, ó? Como os tecidos fundamentais, eles ficam preenchendo todo o espaço entre as zonas que crescem, entre a epiderme, entre aqui o procâmbio, que vai originar o tecido vascular. Todo o resto, ó, é tecido fundamental. Então, eles preenchem a planta, preenchem essa região. Por isso que a gente vai associar o parênquima com função de preenchimento, tá? Parênquima clorofiliano, tecido com função fotossintética, claro, né? Parênquima aquífero, tecido com função de reserva de água. Então, as células vão ser volumosas, porque vão receber bastante água, com muitos vacúolos, né? Então, aqui tem o núcleo, várias organelas e um vacúolo bem grande ali,
porque ela vai acumular água e ela vai ocorrer especialmente em plantas que vivem em regiões secas ou salinas, que têm a necessidade de ter bastante água acumulada no seu interior. Parênquima aerífero é o contrário, né? Então, ele é o aerênquima e ele vai ter a função de reserva de ar, ocorrendo em plantas aquáticas, auxiliando inclusive na flutuação. Porque se essas plantas vivem em ambiente aquático, elas precisam flutuar para ficar em contato com a atmosfera e realizar fotossíntese. Não, elas ficam lá para baixo da água e a capacidade fotossintética delas será mínima, né? E parênquima amilífero, então com função de reserva de amido, e o amido é a reserva energética das plantas, né? A nossa é a glicose, o glicogênio é nossa reserva energética, né? Aquela junção da glicose formando o glicogênio e nas plantas formando amido, certo? Então, parênquimas aí com algumas funções, as principais funções. Colênquima. Células alongadas, com paredes celulares espessas, compostas principalmente por celulose. Então, olha lá, se os parênquimas eles têm essa função de armazenar substâncias, sejam elas quais forem, eles têm ali uma parede celular que é fina, que é delgada, porque eles precisam daquele espaço ali para armazenar o máximo da substância que eles conseguirem. Diferentemente, o colênquima ele tem parede celular espessa, porque ele está relacionado com a sustentação dessa planta. Tá? Relacionado com a sustentação dessa planta. Tanto parênquima quanto colênquima são tecidos compostos por células vivas. Diferentemente, o esclerênquima, ele é composto por células mortas. Células mortas por quê? Porque elas sofreram deposição de lignina. São células bastante lignificadas. Então, células muito mais espessas aqui que o colênquima e lignificadas, duras, né? Justamente para impermeabilizar ali a planta e fazer parte também da sua estruturação. E aí o esclerênquima tem dois tipos celulares, as esclereídes e as fibras, tá? Então, diferenças aí, esclerênquima, células mortas, enquanto os demais tecidos, células vivas. Porém, só os parênquimas possuem ali células com parede celular fina, porque eles vão fazer reserva de substâncias. E os colênquima e o esclerênquima estão mais relacionados aí com a sustentação dessa planta. Certo? Esses são os tecidos fundamentais originados, então, do meristema fundamental. Então, falta a gente ver agora o procâmbio, como que faz a origem aí dos tecidos vasculares, né? Então, tecidos vasculares responsáveis aí pela condução, então, de seiva bruta e elaborada, são o xilema e o floema primários, que são originados do procâmbio. Então, o xilema, também chamado de lenho, é responsável pela condução de seiva bruta. Olha lá, água e sais minerais, e suas principais células são elementos de vasos e traqueídes. Então, gravem isso aqui, elementos de vaso e traqueídes são as células do xilema. Enquanto o floema também pode ser chamado de líber, e ele vai fazer a condução da seiva elaborada, que já são ali os produtos da fotossíntese, né? Enquanto o xilema leva água e sais minerais, substâncias aí inorgânicas, o floema traz os produtos da fotossíntese das folhas para a raiz e para as demais partes da planta. E as células do floema são células crivadas e elementos de tubo crivados. Então, viu, a palavra crivada relaciona com floema.
E aí, pessoal, algumas plantas têm ali crescimento em espessura também. Pensa nesses troncos de árvore, né? As árvores não crescem apenas para cima, mas elas também crescem em espessura. E esse crescimento em espessura a gente chama de crescimento secundário da planta. Não são todas que apresentam, apenas algumas, tá? E aí, esse crescimento secundário, ele vai ser responsável por um processo de divisão, ele vai surgir de um processo de divisão de células que já estavam diferenciadas no parênquima. Então, olha lá, meu meristema primário se diferenciou, então, em parênquima, esclerênquima e colênquima. As células que já estavam diferenciadas, preenchendo ali a minha planta do parênquima, naquelas plantas que têm crescimento secundário, elas vão se desdiferenciar. Então, elas já tinham se tornado células adultas, elas vão se desdiferenciar novamente para dar origem aí, como se elas fossem voltar a ser meristemáticas, para se desenvolver, então, nas células do tecido secundário aqui, tá? Então, olha lá. Minhas células do parênquima, que já estavam diferenciadas, elas desdiferenciam para dar origem ao felogênio e ao câmbio vascular, que são meus meristemas secundários. E o felogênio vai originar o súber ou a feloderme, e o câmbio vascular vai originar o xilema secundário, floema secundário e o periciclo. Tá? Então, nomes aí que a gente precisa ter em mente, não cai tanto assim, mas é bom saber. Então, esse esqueminha aqui é legal porque ele já mostra logo todos os tecidos vegetais aí presentes nas plantas. Então, olha lá, crescimento em espessura. O que é o súber, né? Ali formado pelo felogênio. É um tecido composto por células com deposição de suberina que as torna pouco permeável às trocas gasosas. Então, é um tecido morto que atua como isolante térmico e camada protetora da minha planta, tá? Isso é o súber. E a feloderme é uma camada mais interna, forma a periderme e é uma estrutura que está presente aí nas plantas com crescimento secundário. Súber e feloderme advém aqui do meristema secundário chamado felogênio. E aí, em relação ao floema e ao xilema secundários, eles são formados aí pela deposição de camadas de células vasculares provenientes do câmbio vascular. Então, a gente vai ter aqui câmbio vascular formando xilema e floema secundários. Beleza? Claro, né, pessoal? Porque a gente tem ali o crescimento da planta, né? Crescimento principal, primário aí da planta. Se essas plantas se ramificarem e tiverem, então, raízes, muitas gemas laterais, muitas ramificações, eu preciso ter tecido condutor nessas ramificações também. Então, por isso eu tenho xilema e floema secundários, que vão aí se ramificar para que a planta também cresça em espessura, né? E aí uma coisa que cai bastante é isso, ó, a disposição dos tecidos na raiz, diferenciando monocotiledônia de eudicotiledônia. Quem é monocotiledônia? As plantas que têm lá a raiz fasciculada, nervuras, paralelas. E eudicotiledônia, raiz pivotante, nervura ramificada. Beleza? Então, olha lá, nas monocotiledôneas, o centro da raiz, ele é composto por um parênquima medular, e esse parênquima medular,
ele tem ali um anel de xilema e floema alternantes. Então, olha só, tenho xilema para dentro, floema para fora. Sempre o xilema é mais interno, carregando água e sais minerais, e o floema é mais externo, trazendo as substâncias orgânicas, frutos aí da fotossíntese, ok? Então, nas plantas monocotiledôneas, eu tenho essa formação em anel alternante aqui, ó, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema, xilema, floema. Aí, circundando aquele parênquima medular aqui de preenchimento da minha planta. Já nas eudicotiledôneas, eu tenho na raiz o xilema formando como se fosse um X ou uma cruz aqui. E aí o floema aparece nesses espacinhos intercalados, como o xilema. Então é como se o xilema fizesse uns bracinhos, ó, ele cruza todo o câmbio aqui, todo o centro da minha raiz, e o floema aparece ocupando esses espacinhos que sobram entre os braços, tá? E aí, envolvendo os tecidos vasculares, né, que a gente também chama de cilindro vascular, vou escrever para vocês. Tecidos vasculares é sinônimo de cilindro vascular, tá? Então, envolvendo esses tecidos, nós temos o que a gente chama de periciclo, também produzido lá pelo câmbio vascular, que é uma camada meristematicamente ativa que origina, então, essas raízes laterais ou secundárias. Então, o meu câmbio vascular, vou voltar aqui o esqueminha, pessoal. O meu câmbio vascular, originado da desdiferenciação de células do parênquima, dá origem ao xilema, floema e periciclo. O periciclo vai formando as raízes laterais e o xilema e o floema vão formando os tecidos condutores dessas raízes laterais. Tranquilo? Organização dos tecidos no caule. Então, na raiz é dessa maneira. E no caule, isso aqui é uma lâmina de verdade, pessoal, de uma planta monocotiledônea e de uma planta eudicotiledônea. Então, no laboratório, a gente enxerga dessa maneira. Aqui está esquemático, né? O esquema bonitinho, mas no laboratório as lâminas a gente enxerga dessa maneira aqui. E aí, o que eu estou vendo aqui nessa monocotiledônea? Eu estou vendo que os vasos condutores, né, que são esses feixes vasculares, eles estão ali todos distribuídos em todo o parênquima da minha planta, aqui do meu caule. Aqui está o caule e os vasos, eles ficam aqui, todos distribuídos, percebem? Ó, eu vou fazer um zoom nesse feixe vascular, e aí a gente está vendo algo mais ou menos assim, né, nessa posição. Parece uma latinha de refrigerante, né, o anelzinho de uma latinha de refrigerante. Aqui, para dentro, eu tenho a minha célula do xilema e para fora o floema. Então, xilema para dentro, floema para fora, tá? E aí eles estão todos dispersos no parênquima. Já nas eudicotiledôneas, elas estão organizadinhas, ó. Elas não estão dispersas como aqui na monocotiledônea. Nas eudicotiledôneas existe essa organização formando um círculo em volta aqui da minha medula, do meu parênquima medular. E aí eu tenho a mesma coisa, ó, xilema para dentro e floema para fora. E aí, entre eles, um pouquinho de câmbio vascular, que é a célula que vai se diferenciando tanto em xilema quanto em floema. Então, xilema para dentro, floema para fora. Então, organizado em anel nas eudicotiledôneas, no caule e em formato de estrela ou X na raiz. E as monocotiledôneas dispersas no caule e formando anel na raiz. Tá?
E nas folhas, os meus tecidos estão distribuídos da seguinte maneira. Então, aqui bem na parte superficial aqui da minha folha, eu tenho essa camadinha de cutícula, que ela é transparente, bem fininha aqui em cima da minha folha. Aí vem a epiderme superior e alguns tecidos de parênquima que eu chamo de mesofilo. Então, minha folha é super fininha. Entre essa parte aqui da folha de baixo, né, a face inferior e a face superior, esse meinho dessas duas faces é o que eu chamo de mesofilo. E é ali que fica boa parte do parênquima clorofiliano, onde ficam as clorofilas, tá? Porque eles vão realizar a fotossíntese. Então, eu tenho primeiro um parênquima que eu chamo de palissádico, que ele consiste aqui nessas células ó, bem alongadas e justapostas, tá? E eu tenho um parênquima lacunoso, que é o que eu chamo de parênquima que vai realizar ali, ele tem uma disposição mais frouxa, ó, as células não são tão justapostas assim. E eles que vão fazer, então, a reserva ali de ar ou de água, permitindo a difusão dos gases. Ainda no meio desses parênquimas, eu tenho, então, os meus vasos condutores aqui dispostos, então, xilema e floema. E aí, na face inferior da folha, eu vou ter a epiderme inferior, onde tem alguns estômatos. A maioria dos estômatos estão na face inferior. E o que são estômatos, né, pessoal? Nós vamos ver que são algumas células aí especializadas em trocas gasosas e na transpiração, que é um processo, então, bastante importante nessas plantas, tá? Ainda, estrutura secundária da raiz e do caule. Então, a estrutura secundária relacionada, portanto, ao crescimento em espessura, tá? Então, a estrutura secundária do caule da raiz, ela tem ali o xilema secundário para o interior e o floema secundário para o exterior do câmbio. Então, da mesma maneira, xilema para dentro, floema para fora. E aí vai aumentando a planta em circunferência, em espessura. E aí, ao mesmo tempo, as células ali do felogênio, elas vão se dividindo, né, formando ali a feloderme, e tudo isso junto, feloderme, suber, vai formar o que eu chamo aqui de periderme, tá? Então, periderme é o conjunto ali de feloderme mais suber. Isso aqui forma a minha periderme. E a periderme é essa camadinha aqui mais externa, ó. Então, essa camadinha mais externa é a minha periderme. Vamos entrando na planta, eu tenho, então, a região do floema para fora, floema secundário aí para fora. Depois do floema, tenho o meu câmbio vascular, que é a região meristemática, que vai formando floema e xilema. E por dentro, o xilema. Primeiro o xilema que funciona, e depois um xilema não funcional, que já perdeu ali a função, tá? E aí uma coisa que a gente precisa saber também, são esses anéis que são formados aqui, ó. Esses anéis que a gente vê em muitas árvores, são anéis de crescimento. Então, eles são compostos por esse xilema inicial aí, ou primaveril, e xilema tardio ou estival. Então, eles mostram o crescimento anual de cada uma dessas plantas. A quantidade de anel mostra exatamente os anos que essa árvore, que essa planta tem, tá? E aí, essas regiões mais escuras aí são, então, o xilema primaveril e as mais claras, o tardio. E observando essa quantidade de anéis, a gente consegue estimar a idade daquele tronco. São essas divisões aqui em relação aos xilemas que ficam bastante visíveis nesses anéis de crescimento.
E aqui está a disposição, então, desses tecidos secundários na minha planta. Então, olha lá, vamos aqui de baixo para cima, crescimento, não, vamos de cima para baixo que ela está crescendo, né? Então, aqui eu tenho o tecido mais novo, ó, minha gema apical. Na minha gema apical eu faço um corte, como é que eu enxergo ela? Só com crescimento primário. Então, tenho aqui a epiderme se diferenciando da protoderme, tenho aqui o córtex, nessa região que é mais periférica da minha planta. Olha aqui, floema para fora, xilema para dentro, câmbio vascular. Então, esse aqui é o meu crescimento primário aqui da planta, né? Ela, ó, só tenho uma camadinha aqui, ela tá crescendo para cima, crescimento em comprimento. Anel, ó, ano 1 de crescimento. Aí, crescimento 2 anos atrás, 1 ano atrás, como que eu já enxergo se eu fizer aqui um corte nesse meu caule? Eu já vou enxergar aqui, ó, xilema para dentro, xilema funcional primário para dentro, e eu já enxergo, ó, um xilema secundário sendo formado, que é justamente para essa planta crescer em espessura, certo? Então, logo após o xilema primário, eu já enxergo uma camadinha de xilema secundário. Então, aqui já está formando os anéis, aqueles anéis de crescimento, percebem? Aí, entre eles, a camada de câmbio vascular, e eu já tenho aqui um floema secundário, porque o floema primário fica para fora, tá? Diferente aqui do xilema. Xilema, o primário é sempre mais para dentro e o primário, o floema primário é sempre mais para fora. Então, eu tenho floema secundário, depois floema primário. Uma camadinha aqui de câmbio e a minha epiderme, tá? Então, isso aqui, 1 ano de crescimento, eu tenho duas camadas aqui de xilema, o primário e o secundário. Quando eu tiver 2 anos de crescimento, essa planta então já está mais velhinha, olha lá, xilema primário, uma camada de xilema secundário, outra camada de xilema secundário. Então, eu tenho xilema secundário do primeiro anel, xilema secundário do segundo anel, câmbio, floema secundário, e aí eu vou ter vários xilemas e floemas secundários aí sendo formados, e são esses xilemas que são formados com mais constância que vão dando crescimento em espessura para a minha planta. E aí eu enxergo esses xilemas formando aqueles anéis de crescimento. Certo? Vamos fazer uma questão. Olha lá. As plantas são formadas por uma reunião de tecidos. Não, por uma reunião de tecidos. A disposição desses tecidos é específica em cada órgão. Em relação à estrutura primária das raízes, observe a imagem abaixo. Então, ele está me falando de estruturação primária e ele quer saber a disposição nas raízes, tá? Olha lá, vamos observar a figura e ele já apontou alguns números aqui, 1, 2, 3, 4 e uma ramificaçãozinha. 1 está apontando para o quê, pessoal? Olha só, 1 está apontando bem aqui, ó. O que é essa região aí que forma essa estrelinha aqui, ó? 1 é o meu xilema, né? Na raiz, o meu xilema forma essa estrelinha aqui. Vou até mudar, porque a gente acostuma colocar o xilema como vermelhinho e o floema de azul. Então, ó, 1 é isso. Vamos ver, 2. 2 está apontando o quê? Aquilo que existe ali entre a minha região estrelada, que é o floema. 3. 3 aponta o quê? Essa camadinha aqui, ó, separando o meu cilindro vascular, né? Separando o meu cilindro,
do resto da planta, da outra parte da planta. Então, 3 é uma endoderme, uma camadinha aqui separando o meu cilindro vascular, certo? E 4 está apontando aqui para o córtex, a região mais periférica. Tudo que a gente tem aí, pessoal, isso aí é uma coisa para a vida, né? Em biologia a gente utiliza muito, especialmente em fisiologia. Tudo que a gente tem, não vou voltar aqui, ó. Tudo que a gente tem que é circunferência, a região mais periférica vai ser sempre cortical e a região mais central vai ser sempre medular, tá? Então é uma forma de se referir. Não é assim, nossa, Bruna, tem uma região cortical, tem um córtex e você não comentou desse córtex pra gente. Pode ser tudo parênquima, mas eu vou ter o parênquima cortical, que está mais externo, mais periférico, e o parênquima medular, mais central, tá? Então não é que são camadas novas que a gente não conversou, é a posição em que ele está ali na minha planta, tá bom? Então, olha lá, aqui eu tenho um parênquima aí cortical. Os números 1, 2, 3 e 4 se referem respectivamente a um xilema. Vamos descartar tudo que não é xilema. Olha, 2 é floema, aqui bateu. 3, endoderme ou ectoderme? Ectoderme é sempre o que está mais externo, né? Sempre o mais externo. Se eu tenho uma camada que é mais interna, é a endoderme. E 4, córtex, né? Toda essa camadona aqui é um córtex. Então, eu tenho gabarito letra C nessa primeira questão. Outra questãozinha. As plantas utilizam o crescimento localizado em regiões específicas responsáveis pela divisão celular. As células dos meristemas são consideradas totipotentes, isto é, elas são totalmente capazes de se desenvolverem em qualquer tipo de célula que ocorra no ciclo de vida das plantas. Com base nos conhecimentos sobre tecidos meristemáticos e crescimento das plantas, pode-se afirmar que o periciclo é um tecido originado do procâmbio e a partir desse se desenvolvem os ramos laterais ou secundários das plantas. Gente, tá errado por quê? É a partir do periciclo que se desenvolvem as raízes laterais e não do procâmbio, tá? Então, raízes laterais se desenvolvem do periciclo. O procâmbio, ele é um meristema primário, que dá origem aí aos tecidos vasculares primários. Olha 2. O meristema apical é responsável pelo crescimento longitudinal e nele se formam os meristemas primários. Certinho, ó. Crescimento longitudinal é crescimento em comprimento. E aí é neles que se formam os meristemas primários que a gente encontra lá, procâmbio, protoderme. Então tá certinho, tá aí o nosso gabarito. O meristema fundamental origina os tecidos vasculares. Não, meristema fundamental origina os tecidos fundamentais. O procâmbio produz grandes quantidades dos tecidos mais ou menos homogêneos, como o parênquima cortical e medular. O procâmbio dá origem ao floema e ao xilema, gente. Então, procâmbio dá origem a xilema e floema. Os meristemas secundários ocorrem em todos os tipos de planta que apresentam crescimento primário? Não, somente nas plantas que apresentam crescimento secundário, não são todas elas. Algumas plantas apresentam apenas crescimento primário, certo? Então, gabarito dessa questão aqui, alternativa B de bola.
Então, olha lá, se ficou com dúvida, se não entendeu alguma coisa desses tecidos, pode escrever para mim, a gente vai conversando, vamos esclarecendo aí essas dúvidas, porque essa parte, essa segunda aula aqui de biologia vegetal é a aula que é mais cobrada. Da primeira aula que nós vimos, o que cobra-se muito é aquele cladograma que eu já conversei com vocês. Dessa segunda aula, muitas porções aqui da aula, seja de morfologia, de histologia ou de fisiologia, é cobrada. Então, nessa aula aqui é importante não ficar ali confundindo nenhum conceito ou carregando nenhuma dúvida, certo? A gente termina esse bloco aqui e volta no próximo bloco para conversar sobre fisiologia vegetal, tá bom? Até já!